Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio no nosso podcast de RH Estratégico. Tema de hoje: treinamento e desenvolvimento. Quanta coisa tem de novo dentro desse cenário, dentro desse ambiente. Para falar sobre isso, trouxe aqui comigo duas super feras no assunto. Daqui a pouquinho eles se apresentam, daqui a pouquinho você vai conhecer um pouco mais do Rafael Takei, do Guilherme Monteiro. Eles vão se apresentar, contar um pouco da trajetória deles e já vão chegar também contribuindo no assunto. Bom, vamos lá, né? Para a gente começar esse assunto, inclusive tem artigo no site, tem material, quem quiser depois pega o link aqui embaixo, corre lá, dá uma fuçadinha nos materiais todos que tem disponíveis sobre o assunto. Mas tem um artigo específico onde eu falo sobre que treinamento não é só desenvolvimento, mas a gente ainda vê muitas empresas, inclusive muitos profissionais de RH por aí, que quando enxergam qualquer gap, qualquer necessidade ali, já fala, tem que fazer um treinamento, eu tenho que fazer um treinamento, eu tenho que fazer um treinamento. Ah, precisa desenvolver os líderes, treinamento. Preciso desenvolver equipe, treinamento. Preciso resolver o problema da fome mundial, vamos fazer um treinamento, né? Então, assim, gente, vamos começar por aí. Nem tudo nessa vida se resolve com treinamento. E uma outra questão também, a gente falar dessa tal de LNT, a nossa levantamento de necessidade de treinamentos obrigatórios, porque também a gente vê muita gente ainda muito preso a isso, faz aquele mapeamento, levanta lá as necessidades do ano inteiro, monta uma planilhona, coloca todos os cargos e funções nessa planilha, e é isso que toca o ano inteiro, e acabou por aí. Gente, tem muito mais do que isso possível de ser feito, tem muita coisa bacana, e é sobre isso que a gente vai falar. Guilherme, bem-vindo, se apresenta. Olá, Lilian. Olá, Rafa. Olá, pessoal. Bom, meu nome é Guilherme Monteiro. Eu sou formado em economia, nada a ver, né, para estar trabalhando com RH, ou tudo a ver, a depender da visão. Sou pós-graduado em gestão de pessoas, tenho mestrado em gestão, trabalho aí há uns 10 anos na área de recursos humanos, e o engraçado é que hoje nós estamos falando de treinamento e desenvolvimento, e foi a minha primeira área, né? Foi quando eu ingressei num trainee, né, de uma multinacional brasileira, viraram para mim e falaram, você vai para treinamento e desenvolvimento. Naquele momento eu nem sabia o que era, né? Eu acho que hoje eu aprendi um pouquinho, né? O que a área espera, né, aí dos colaboradores. Então é um prazer muito grande estar trocando informações e experiências aí com você e com o Rafa. E eu conheço o Guilherme desde essa época, né, Guilherme? Muitos anos atrás, Exatamente, alguns fios a mais de exatamente. cabelo, né? Muito tempo Branco, se passou por aí. Agora, quem não conhece o Guilherme vai ficar imaginando como que o Guilherme é. Gente, vai lá no LinkedIn, segue ele por lá, Instagram também, Guilherme tá por lá. Então vai lá ver, como será que é o exatamente, Guilherme agora, hein? exatamente. E aí, Rafa, bem-vindo. Se apresenta também aqui para o pessoal. Nem me fale de fios de cabelo, que o fio branco ia ser lucro para o meu caso. Quem não sabe do que eu estou falando, vai lá no meu LinkedIn. Rafael tá aqui, você vai entender a brincadeira aqui. Gui, eu descobri mais uma interação entre nós. Você também é da área de economia, eu fiz mestrado nessa área, você acredita? Porque, na real, né, ao longo da faculdade tem administração, depois faz MBA em gestão de pessoas e vai trabalhando com desenvolvimento, treinamento de pessoas. Eu falei, eu preciso pensar no retorno desse investimento, né? Eu preciso pensar em o que no final das contas, gera isso para as organizações, para as empresas, e acabei fazendo mestrado nessa área. Loucura isso aí. Bom, vamos falar então de problemas cabeludos, né, dentro do RH. Como desenvolver pessoas, como ir além dos treinamentos. A gente recebe aqui na consultoria muitos clientes que chegam para a gente com uma questão específica. Ah, eu preciso montar um projeto para desenvolver os líderes. Ah, eu preciso trabalhar minha equipe. Ah, a gente está com a performance ruim, a gente precisa fazer algo para melhorar essa performance. Ou minha equipe de vendas não está convertendo bem os atendimentos, a gente precisa melhorar, vamos de técnicas de vendas. E daí a gente começa com o primeiro ponto que eu já queria trazer para vocês aqui, para a gente falar em cima dele. Antes de qualquer coisa, antes de eu falar isso é um treinamento, isso é um programa de desenvolvimento, o que a gente vai rechear esse programa de desenvolvimento, daqui a pouco a gente fala um pouquinho também sobre isso, é a importância da gente ter diagnósticos, né? É a importância da gente saber entender os cenários, entender o público, entender os resultados esperados, e daí sim a gente vai conseguir fazer esse recheio. Gui, conta um pouquinho para a gente o que você tem feito hoje nesse assunto de diagnósticos, né? Ou o que você recomenda, assim, de forma simples, para quem está ouvindo a gente aqui já sair com uma super sacada do tipo, como que eu começo esse meu diagnóstico?
Legal. Você puxou a questão da LNT no começo, antiga, velha de guerra, né? Todo mundo usa, provavelmente vai continuar utilizando, tá, Lilia? Até por uma questão de ISO, de normas. É engraçado, toda vez que a gente passa dentro de empresa ou outras organizações, por questões de auditoria, eles sempre vão bater nessa tecla. Cadê o seu plano de treinamento? Cadê sua LNT? Principalmente porque os auditores são muito antigos, muitas vezes. Então, eles sempre trazem, e não são da área de RH. Então, eles olham ali o 2 mais 2 igual a 4, eles querem ver a LNT, então você vai ter que mostrar sempre. Ou a gente vai conseguir mudar daqui a alguns anos essa questão de norma técnica. Como a gente é de RH, você perguntou de uma forma simples. Eu acho que tudo tem que ser top-down. Se você está numa multinacional, se você está numa consultoria menor, não interessa. Eu acho que você precisa sempre olhar para as core competence da sua empresa. Então, aonde a sua empresa quer chegar? Né? Muitas empresas colocam ali na missão, na visão, né? E também nos valores. Em cima desse planejamento básico, estratégico, a gente consegue tirar algumas competências. Você trouxe a questão do planejamento de vendas. Se você está numa empresa que você tem um foco em vendas, você precisa desenvolver essas pessoas de venda, quais são as competências que você quer desenvolver? Em cima disso, a gente consegue montar programas de treinamento e desenvolvimento. Eu fico muito perdido se eu entro numa empresa, numa organização, e é igual você falou, vamos desenvolver, tudo é treinamento, né? Como é que supera a fome na África? Vamos fazer um programa de desenvolvimento. Eu sempre retorno isso para a área. Eu falo, será que é realmente um treinamento? Outra figura que é muito importante, você tem um curso bem legal feito, aí, inclusive já pude participar de uma das turmas aí no encerramento, é a figura do business partner, né? Que muitas vezes é a pessoa que vai até aquela área e vai trazer para as áreas especialistas uma demanda, aí sim, com uma pessoa de RH que tem ali, exerce o poder de influência, que conhece a área, por exemplo, um BP de vendas, e ele vai sim trazer essa demanda para um especialista em treinamento e desenvolvimento, o que quer que seja aí que faça dentro da empresa, essa demanda sobre o desenvolvimento do time. Mas, de qualquer forma, eu acho que, de princípio, tem que saber quais são os valores, quais são as competências importantes para desenvolver aquela população dentro de uma empresa. O Gui trouxe uma coisa importante, que é a questão da LNT. Então, é exatamente isso que a gente discute muito. Então, ela não vai morrer, ela não pode ser excluída de forma alguma, mas ela não pode ser o único fator de entrada para programas de desenvolvimento, porque é isso que a gente vê em muitas empresas. O que está lá desenhado, mapeado, escrito na pedra do LNT é o que a gente vai fazer durante o ano. Mas, na verdade, a gente entra nessa questão. Qual que é esse planejamento estratégico? Para onde que a gente está indo? Qual que é o perfil, competência das pessoas? Quais são as dificuldades que eles enfrentam para atingir esses resultados e para ter os comportamentos desejados, os valores requeridos por essa organização? Onde tem esses gaps, né, entre quem a gente quer ser e entregar e aquilo que a gente é hoje? E daí, com esse mapeamento, a gente consegue ter programas realmente efetivos. Rafa, quer complementar sobre isso? Pois é, vocês estão comentando sobre o LNT não ser engessado e tudo mais, e a gente que atua como consultor, né, Ilian, a gente vê que às vezes tem aquela política do vale tudo para poder fechar um contrato. Então o cliente fala, eu estou com um problema, estou brincando com a fome, né, e tal, eu estou com esse problema de desempenho e tudo mais, eu quero fazer um treinamento. E como é que fica para o consultor conseguir chegar para o cliente e falar, olha, de tudo isso que você está apresentando de problemas, uma parte é solucionável por treinamento, por desenvolvimento, sim. Mas é importante esse consultor da área de desenvolvimento humano ter conhecimento sobre as outras fontes de problema de desempenho das pessoas. Por exemplo, há um problema de desempenho porque não tem equipamentos adequados para a pessoa trabalhar. Não adianta você fornecer o treinamento das galáxias se os equipamentos, as condições de trabalho não são adequadas, não vai funcionar. Há um problema de desempenho porque existem pressões comportamentais da chefia, dos colegas. E, às vezes, treinar aquela pessoa não vai mudar. Você precisa trabalhar em questões de cultura, de clima e assim por diante. Então, a gente tem que ter muita sinceridade, e aí que vem a questão da experiência, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, para com o contratante, ou quando a gente é do RH, para com a nossa posição de business partner, de conseguir chegar para o nosso cliente e falar, olha, até aqui vai ser o treinamento e desenvolvimento que vai solucionar, e tem isso aqui que vai ser outras ações de gestão de pessoas ou de gestão em geral que vão resolver esse problema, né? Excelente. E que pode ser uma falta de processo, pode ser uma falta de ferramenta, tem várias coisas que podem acontecer no meio. E daí a gente chega, inclusive, nessa questão de desenvolvimento além do treinamento, né? Porque quando a gente fala em treinamento, a gente está falando de repasse de conhecimento, um repasse de uma teoria. A gente está falando de pegar algo novo
e passar para essas pessoas. Pode ser um processo, pode ser um procedimento, pode ser uma norma, pode ser como usar uma ferramenta, pode ser sobre um comportamento. Então, eu treino alguém em cima desse conhecimento existente. No final, eu valido se essa pessoa entendeu ou não esse conhecimento, se ela vai conseguir aplicar ou não esse conhecimento. Porém, né, daí quando a gente vai para campos um pouco mais profundos, a gente vai ver que o ser humano não tem um entendimento assim tão automático, onde você vai falar, ele entende A e aplica A no dia seguinte, seria ótimo, maravilhoso. Não é assim que funciona. Então, na prática, o que a gente tem, né? A gente tem a necessidade das pessoas não simplesmente puramente passarem por um treinamento, mas elas terem todo um processo de entendimento, de aumento de consciência, de aplicação, de teste daquela ferramenta, daquela abordagem, daquela teoria, para ver se aquilo realmente faz sentido, se faz sentido no ambiente dela, com as pessoas que ela tem envolvido, para daí então ela conseguir estar realmente competente, né, dentro desse item. Então, por isso que a gente fala em desenvolvimento além do treinamento. Muitas vezes a gente vai lá e aplica um treinamento e no final do treinamento a gente fala, mas não funcionou, porque as pessoas não conseguiram fazer uma grande mudança. Não vão conseguir mesmo. Por quê? Porque junto com esse treinamento a gente precisa trazer outros elementos. Então, onde a gente vai trazer essas outras abordagens, onde a gente vai trazer um coaching interno e externo, uma mentoria interna ou externa, a gente vai trazer oficinas, a gente vai trazer programas de job rotation, enfim, tem N formas possíveis da gente trabalhar o desenvolvimento junto com o treinamento. E o próprio treinamento, a gente já não encara ele mais como a gente via um tempo atrás, né? Eu sou da época que a gente falava assim, vamos treinar liderança, cata todo mundo, 3 dias trancado num hotel, né? A gente põe todo mundo lá, faz literalmente uma lavagem cerebral, passa para eles um conteúdo muito, muito, muito bom. E o que acontece na segunda-feira? Eles lembravam muito bem do coffee break. Gente, aquele pão de queijo era fantástico, né? Rafael tá aqui rindo, Guilherme também. Aposto que você que está ouvindo a gente também já passou por essa situação. Mas por quê? Porque depois, por vários estudos de neurociência, chegou-se na conclusão de que as pessoas não aprendem dessa forma. Então, de todo aquele conteúdo massivo que foi feito ali, elas precisam, né? Que daí a gente chega na metodologia do 70-20-10. Para 10% de absorção desse conhecimento, elas precisam de 20% de trocas e interações e elas precisam de 70% de prática. E daí a gente começa a mudar esses treinamentos para olhar muito para metodologias como microlearning, onde a gente dá essas cápsulas de teoria. A gente começa a olhar para programas modulados muito mais longos. Em vez de eu trabalhar, então, esses 3 dias com todo mundo ali enfiado no hotel, vamos trabalhar módulos menores? Vamos trazer esses programas de desenvolvimento para o meio desse treinamento? Rafael, conta um pouquinho para a gente sobre tudo que você vem fazendo, também estudando sobre essa questão do microlearning e dessa nova forma de enxergar o aprendizado. Você falou do coffee break aqui, eu dei risada, porque tem um amigo que ele disse que treinamento e desenvolvimento é uma ilha de conhecimento cercada de coffee breaks por todos os lados, né? Dá-lhe, consultor, se mantém em forma, né? Comendo o dia inteiro nesses treinamentos todos que a gente oferece. Mas vamos lá para as grandes transformações. Acontece que quando você começa a falar de treinamento, de ensinar, o que se tinha como base era o que a pedagogia nos trazia, né? Só que pedagogia vem de paidés, né? Vem de infância, vem de criança, né? Então, passou-se a se falar, então, que não, para ensinar em empresa, para ensinar para adultos, você precisa ter a andragogia, um ensinamento voltado para o perfil de como o adulto aprende, que o 70-20-10 acaba trazendo muito isso, né? Agora, beleza. O desafio é que não dá para a gente esperar mais da empresa a resposta em relação a o que eu vou aprender, o que eu devo aprender e assim por diante. É aí que entra uma coisa que já é menos conhecida das pessoas, que é a eutagogia, que é eu mesmo desenhar a minha trilha de aprendizado e construir esse aprendizado, muitas vezes com uma curadoria, com suporte, sim, de um consultor, de um gestor, para me ajudar a decidir, encontrar os melhores caminhos. Mas quando eu passo a me responsabilizar pela minha jornada de aprendizado, sem esperar que um terceiro me traga mastigado aquilo, entra o ponto que eu venho fazendo as descobertas e entra tudo que você comentou aqui conosco.
entra o microlearning. Ao invés de entrar num curso inteiro com um baita currículo massificado para inúmeras pessoas, eu crio uma trilha própria de conhecimento. E nisso você, na Intentus, é especialista em fazer essas customizações de trilhas para as empresas, para as pessoas, né, Lilian? Ou seja, eu começo a enxergar o que vai ser importante na minha função, para o meu trabalho, e vou aprendendo por frações o que me interessa, ao invés de uma coisa que vai ser igual para todo mundo. Eu começo a mudar também a forma de interação entre os professores. Se tem o 70-20-10 para falar da experiência, da interação e da prática, a gente também tem que fazer uma outra inversão muito mais séria, que é da aula passiva para metodologia ativa. Sair de um modelo em que eu espero que alguém me fale para eu decorar e quem sabe lá na frente encontrar uma aplicação e aplicar e aprender, para um modelo em que o próprio aluno faz as suas pesquisas, debate em sala, em que são trazidos problemas reais, nos quais, a partir desses problemas, ele começa as suas descobertas. E aí, sobre metodologias ativas, o nosso curso, quando a gente começa a falar sobre treinamento e desenvolvimento, a gente vai ter muita oportunidade de ajudar o pessoal a conhecer essas várias metodologias, né? Excelente. Guilherme, quer falar um pouquinho sobre prática de tudo isso? O que você tem feito aí também? Olha, eu achei muito legal que vocês trouxeram o 70-20-10. O Rafa tirou da minha boca a questão da pedagogia com andragogia, que é um ponto que eu bato bastante, né? Que fala-se muito dentro das empresas, que é diferente a forma como você ensina criança e a forma como você ensina adulto. Eu achei legal também essa questão que a Lilian trouxe, que existem outras questões que não são só os programas de desenvolvimento. Vocês falaram no começo também, eu achei muito interessante a questão do desempenho, né? Eu acho que foi o Rafa que trouxe, falou assim, as empresas me procuram, como que eu melhoro o desempenho, né? Desempenho, a gente trabalha muito a questão de performance. E trazendo essa questão de performance, a gente trabalha muito a questão dos top performers, né? Então, como que é meio feio falar que a gente foca muito os programas de desenvolvimento naquelas pessoas que são high performance, são high potentials, mas são as pessoas que a gente tem que focar. A gente não faz todo um processo ali de gestão de talentos à toa. A gente quer ver quem são os best bets, né? Quem são nossas melhores apostas, quem são as pessoas onde a gente já vai aplicar as nossas fichas ali. E essas pessoas, não adianta só a gente pagar um curso de pós-graduação na faculdade de primeira linha, já não segura mais, né? Então, hoje eu tenho trabalhado bastante também com questões, por exemplo, de short assignment, né? Usando a metodologia 70-20-10, a gente, claro, tem ali uns 10% de treinamento obrigatório, uma pós, algo que a gente coloca a pessoa ali para estudar, para ter uma carga mais teórica. A gente sempre olha para essas pessoas que estão ali nos 20%, né? Quem são os melhores gestores? Vamos tentar fazer uma movimentação interna, então, para essa pessoa responder para esse gestor. Você trouxe a questão do job rotation, Lilia, uso bastante também, principalmente com essas pessoas que têm uma performance acima da média e um potencial também de crescimento acima da média. E no 70%, além de job rotation e essas coisas, como eu disse, o short assignment, ele é uma ferramenta muito boa, né? O short assignment para aquelas pessoas que estão nos escutando, né, nos ouvindo, é basicamente você levar a pessoa lá para fora. Então, a pessoa ela vai ser exposta para o México, para os Estados Unidos, para a Europa, ela vai rodar um projeto diferente, vai ficar de 6 meses a mais ou menos uns 2 anos, ela tem data para voltar. Se ela for muito bem, ela pode ficar. Se ela ficar ali os 6 meses e ver que não é a praia dela, quero casar, minha esposa, meu esposo está me esperando, minha mãe está com saudade, essa pessoa volta. Mas isso cria um vínculo com a pessoa, isso desenvolve a pessoa. Então é legal a gente falar também que sim, a gente vai olhar para os 10%, vai olhar para os 20%, mas esses 70%, existem outras ferramentas dentro de empresa que a gente consegue fazer com que aqueles que performam muito, né, possam se desenvolver cada vez mais. Outro ponto seria as ferramentas de LMS. Eu ainda sou um pouco cético porque eu assisto os treinamentos de cybersecurity, aqueles treinamentos de compliance, né? Mas a gente tem uma questão de obrigatoriedade. Se você não fizer, alguém vai te cobrar. Então, você faz meio ali aos 48 do terceiro tempo para ninguém te cobrar e você der um check. Então, em alguns momentos eu fico um pouco cético, né, em relação a essas ferramentas. Eu não sei o que você acha, Lívia, o que você acha, Rafa, mas eu queria escutar aí a opinião de vocês. Excelente tema, até porque assim, quando a gente olha para essa questão de plataforma, seria até o próximo tema que eu ia já até puxar aqui, que é a questão das tecnologias. Muita gente, inclusive, a gente vê em muitas empresas que foram por um caminho de, eu preciso trazer treinamentos, desenvolvimento para as pessoas, então eu contrato ali uma plataforma, monto uma universidade corporativa, tenho aqui uma lista
de 298 cursos disponíveis, aulas onde meu pessoal pode vir e acessar, mas no final o que você vê? Esse material literalmente criando teias de aranhas virtuais, porque as pessoas não acessam, ou elas acessam quando tem a obrigatoriedade, e o que realmente é aproveitado disso? O que as pessoas realmente entram porque elas querem, porque elas precisam disso, e até porque o formato está agradável, porque o formato está bacana para elas, né? Então, daí a gente olha para um outro aspecto, que é qual que é a efetividade do investimento e do projeto que a gente está desenvolvendo. E daí, se a gente for olhar para isso, a gente ainda dá mais 2 passinhos de novo para trás, que também a gente já falou por cima disso, o quanto eu estou colocando essas pessoas no centro, né, nessa eutagogia verídica, para que elas sejam ouvidas na hora da gente fazer essa concepção. Então, esse modelo realmente atende essas pessoas? Esse modelo realmente é o mais agradável? Esses conteúdos, esses temas, é o que essas pessoas querem, é o que elas buscam? Então, a gente precisa fazer essa análise inteira. Então, não tem como a gente começar olhando só para o negócio sem entender o que vai fazer sentido para as pessoas. E mesmo quando a gente tem questões que são obrigatórias, a gente precisa ter todo um cuidado, né? Eu tenho um case aqui, vou citar, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? Teve um cliente que pediu para a gente uma ajuda para construir todo um projeto, né, de treinamento para o processo de onboarding. Ou seja, pegar todos aqueles materiais de processos, de treinamentos, de normas, e como que a gente faria isso ficar mais legal? Então, o que a gente fez dentro da proposta, né? Então, primeiro, essa questão, a gente já tem ali a necessidade, a gente já tem o que precisava ser desenvolvido, a gente foi olhar para o público super jovem, uma média de idade de 20 e poucos anos, né? Galera super digital. Beleza, não vamos fazer alguma coisa de simples e puramente entuchar conteúdo, vamos fazer uma coisa gamificada? O pessoal é competitivo, vamos colocar coisas onde eles precisem ganhar moedinhas, ganhar coisas dentro de plataforma, percorrer caminhos, descobrir coisas, beleza. Então a gente começou desde esse processo de montar trilhas, identificamos plataforma que tivesse esses recursos para ficar mais atrativa, e daí chegou em determinado momento, exatamente que a gente se depara com algumas áreas mais burocráticas, que o que eles queriam? Enfiar o conteúdo completo, ou seja, pegam essas áreas que são mais burocratas, né, que têm essa necessidade. Ó, da minha área, eu quero que coloque na plataforma esse treinamento, 200 páginas num PDF. Olha que atrativo, né? Então, tudo gamificado, com estrelinhas, com coisas pulando, e de repente a pessoa vai se deparar com um documento de 200 páginas. O que ela vai fazer, né? Em geral, a maior parte das pessoas vão simples e puramente clicar no concluído. E é esse o nosso objetivo? A gente quer que a pessoa diga se fez ou não fez, é isso? Então, será que também que a gente precisa ter 200 páginas? Ou talvez a gente precisasse ter ali uma ilustração com 10 páginas, com 5 páginas, que contasse o principal, o resumo daquilo que está ali e complementasse com o documento no todo, né? Então, a gente precisa fazer essas reflexões, a gente levou exatamente essas reflexões para esse cliente. O que a gente precisa, de fato? O que a gente quer ter como experiência final? O que a gente vai trazer de aprendizado concreto com esse documento para as pessoas? Então, não é simples e puramente eu mudar o formato, eu trazer, igual o Guilherme falou, né? Eu trago ali um LMS, eu trago uma plataforma nova, eu trago uma tecnologia nova, mas penso como antigamente e faço da mesma forma. O mesmo a gente dá muita aula ao vivo aqui, usando facilitação, usando metodologias ativas, usando ferramentas que apoiam nesse processo todo do 70-20-10. Mas a gente vê um monte de gente que fala, nossa, a aula online é chata. Por quê? Porque está aquele professor lendo slide. Né? Então, a mesma coisa que ele faria na sala de aula, de pegar um monte de slide cheio de letrinha, né? Aquele PowerPoint de 1980, chato pra caramba, a pessoa vai continuar fazendo aquilo no online. Então, peraí, tem uma ferramenta disponível, tem um monte de coisa bacana, mas o quanto realmente está recriando o modelo para as necessidades das pessoas, para as novas ferramentas, para as novas abordagens, ou quanto a gente está preso lá no século passado, só mudando o ambiente, indo para o digital, mas passando vergonha, fazendo papelão nesse digital. Quer falar sobre isso, Rafa? Ah, quero muito, viu? Porque a gente começou falando sobre o LNT engessado, né? E qual que é a causa dessas distorções do slide de 1980, que fica chatão, quadrado, e o pessoal bota de qualquer jeito para os alunos? Tudo isso que você comentou com a gente até agora. É um modelo de montagem dos treinamentos, dos processos de desenvolvimento, que segue a seguinte lógica.
Deixa eu ver quais são os objetivos. Então, quem está montando pensa, que objetivos que eu tenho? Aí, quando pensa nesses objetivos, vai lá e pensa, qual método será que eu posso usar? Quando muita pessoa pensa, vamos tentar um método assim, vamos tentar uma metodologia ativa. Uma faculdade recentemente foi catalogar. Existem mais de 100 metodologias ativas diferentes possíveis, só de metodologias ativas, fora aquilo que é clássico, já que era conhecido. Legal, qual vai ser o método? Para aí pensar no aluno, na pessoa que vai ser treinada. A lógica que a gente está conversando aqui é que isso não funciona mais. Eu preciso fazer o movimento inverso até na realidade. É pensar quem é esse meu aluno, quais são os desafios que ele tem. Hoje, as ferramentas permitem que a gente faça de uma forma cada vez mais customizada, mais personificada, ao invés de uma forma geral. A partir desse meu aluno, aí sim eu penso em que objetivos precisam ser atingidos, né, em cima desse desafio, dessa jornada que ele, de experiência dele de colaborador, ele vai vivenciar. Para, por último, pensar no método mais adequado para entregar esse objetivo. Mudar essa lógica faz completa diferença. Deixa eu dar um exemplo bem prático, né, de como isso acontece. É uma inversão que o famoso Simon Sinek fala do comece pelo porquê. Tem muito treinador, tem muito gestor que pensa no o que deve ser treinado, objetivo e tal. Alguns vão pensar no como. Raros são aqueles que a cada sessão de microlearning, de treinamento, seja lá o que for, começa pelo porquê. Por que isso é importante para quem está naquela sala? Recentemente eu fui convidado para ajudar uma empresa a fazer a parte de locução, narração e gravação na área de SGI, Sistema de Gestão Integrada. Algo que, via de regra, as pessoas falam, ela vou eu ter que ficar fazendo ISO, é meio ambiente, é segurança, é papelada, é aquele... Essa pessoa já tem uma resistência natural. Se fosse começar por aí, não ia dar certo. O legal é que o sponsor, a pessoa que estava responsável por isso, o gestor, ele falou, Rafa, vamos pelo porquê também? Vamos nessa onda? Eu fiz essa sugestão e ele topou. Então a gente começou pelos valores, aonde, o porquê que vale a pena dar atenção a esse processo, antes de eu falar o que ou como essa pessoa precisa fazer. Se a gente inverte essa lógica, começando pelo porquê, começando pelo foco no aluno, é a essência de fazer essa transformação que a gente está propondo aqui no treinamento e desenvolvimento. O que vocês acham? Fala aí, Gui, qual é a sua opinião? Cara, eu achei muito legal que você trouxe essa questão de objetivo, você é professor, né? A Lília também, eu também já dei aula. E a gente, quando monta uma aula, tudo bem que a gente dá aula de treinamento e desenvolvimento, de assuntos de RH, mas eu também já dei aula de economia, né? Que é a minha primeira formação. E era exatamente o que você falou: qual é o objetivo da aula, qual é a meta da aula, os autores, aquela coisa muito. Vamos ticar, né? Vamos flegar, fleguei. E outro que você falou também, que eu achei muito legal, outro ponto, é essa questão do aluno, né? A gente não conhece muitas vezes. Você já deu aula em algumas universidades, eu já dei aula em universidade pública, já dei aula para pós, né? Numa faculdade de primeira linha, numa universidade também que não era de primeira linha. Muda muito os alunos. E, inclusive, se muda os alunos que estão no curso de graduação, que é o mesmo curso de graduação, imagina quando a gente vai para a empresa, né? Lília e Rafa, quantas vezes que vocês não deram treinamentos, às vezes numa sala que tinha um diretor, muitas vezes uma pessoa que era um motorista, né, de betoneira, né? Lília e eu que já rodamos trecho, né, Lília, que já fomos de construção civil, inúmeras vezes, né? Às vezes um treinamento que você vai passar de valor, de cultura, as pessoas misturavam ali a turma, é muito difícil mesmo. E a gente tem que pensar nessa questão de metodologias ativas, porque você vai ter que atingir todo o público. Você, como professor, tutor, facilitador, seja lá qual seja o nome que a gente está usando ali, a gente precisa sair com 100% das pessoas entendidas, compreendidas no assunto. Se você tem um diretor numa sala, na mesma sala você tem um motorista, você vai precisar fazer uma coisa diferente. Não subjugando, né, o conhecimento ali, mas a fala é diferente. E, de qualquer forma, você precisa entender qual é esse público. O que eu gosto das metodologias ativas é que elas também fazem com que as pessoas trabalhem unidas, né? Tem modelo de sala de aula invertida, e eu já tive inúmeros treinamentos que eu usei também, metodologias ativas, e que eu consegui ver essa interação do grupo, né, como um todo. Então, achei muito legal essa colocação que você colocou. Lilian, você quer trazer esse momento de trecho de obra? Não sei se você teve alguma questão aí que você também teve que, vamos chamar, rebolar para conseguir fazer com que as pessoas entendessem? E até hoje a gente está dançando aqui, rebolando, né? Porque ainda vem muitos clientes que muitas vezes trazem demandas para a gente, falam isso que a gente precisa trabalhar com todo mundo junto. E isso também é uma das partes que a gente precisa entender quando a gente vai fazer essa estruturação desse projeto, que é o seguinte: eu consigo, nesse momento, separar, dividir públicos,
né? Ou eu preciso trabalhar todo mundo junto, porque muitas vezes a própria dinâmica desse funcionamento em grupo, a gente vai trazer discussões que vão ser ricas, a gente vai trazer entendimento empático do público, de um conseguir olhar pela percepção, pelo viés do outro. Então, isso tudo faz parte do que a gente está falando, de entender o público, de entender o propósito, de entender o objetivo. Então, gente, vocês estão entendendo que não é simples e puramente abre a gaveta, tira um treinamento lá que está pronto, né? E fala, faz isso para todo mundo. Isso é uma das coisas que, por exemplo, muitos clientes aqui perguntam para a gente quando vai estruturar treinamento, porque muitas vezes eles falam assim, eu tenho necessidade XYZ, por exemplo, em desenvolvimento de liderança. Mas eu tenho 2 públicos diferentes. Como que a gente faz? É o mesmo tema, a gente vai fazer o curso igualzinho para os 2? A gente vai fazer o treinamento exatamente igual para os 2? Eu falo, não. Os temas são os mesmos. A linguagem muda, a profundidade muda, os exemplos e situações. Então, uma coisa é, por exemplo, eu vou trabalhar comunicação com supervisores, né? E o que eu preciso trabalhar de comunicação e feedback com esses supervisores? É um tema, é uma abordagem. Peraí, mas a gente também precisa trabalhar o tema comunicação e feedback com o quadro executivo. Eu vou trabalhar isso também com os diretores. É a mesma coisa, a mesma abordagem, os mesmos exemplos? Claro que não. Então a gente vai mudar, por quê? Porque a realidade desses diretores é uma comunicação com os seus gerentes, é a comunicação com os seus pares, que também são diretores. Então muitas vezes a gente vai ter que abordar questões de problemas mais complexos, de conversas difíceis, de conversas cruciais, de negociação. E embaixo a gente vai falar muito sobre como que eu converso no dia a dia com transparência, como que eu sou mais assertivo, como que eu consigo dar feedback para minha equipe. É o mesmo tema, mas olha como mudou tudo. Então, por isso que a gente está falando tanto aqui desse tema, que é conheçam o público, conheçam o perfil, conheçam a necessidade e tenham o propósito claro. Depois disso que a gente sai fazendo o resto. Inclusive, né, tô aqui com o Rafael e com o Guilherme, por quê? Porque eles também são professores, facilitadores dentro da nossa formação em T&D. E isso é uma das coisas que a gente aborda muito dentro do curso, que a gente tem que começar entendendo as pessoas, entendendo o que são programas de desenvolvimento, entendendo como fazer diagnósticos, como fazer levantamentos, e depois sim a gente segue. Beleza, agora como que eu coloco o recheio nisso? Né? Então, primeiro a gente olha para o começo, daí a gente olha lá para o final, depois a gente recheia, não o contrário. A gente não chega montando o treinamento para depois ver o que vai acontecer ou como que as pessoas vão reagir. Né? Isso faz parte desse processo. E entender, né? Do que existe de possibilidade. O Guilherme trouxe aqui uma situação que ele contou, porque a gente pega a pessoa, manda lá para o exterior, mas aí tem gente que pode ter se perguntado assim, mas eu trabalho numa empresinha pequena aqui, a gente só tem uma unidade, eu não consigo fazer isso. O Guilherme está falando de coisas grandes, que ele trabalha numa multinacional. Beleza, mas você pode ter projetos que de repente você vai trazer essa mesma exposição para a pessoa trabalhar num projeto específico. Então, se ela não mudou de cargo, ela não mudou de salário, não mudou de nada. Mas eu vou dar uma exposição, eu vou dar para ela um conhecimento diferente, eu vou treiná-la, eu vou desenvolvê-la para aquilo que ela vai executar durante aquele período X. Então, gente, tem muita coisa possível de ser feita com recurso, sem recurso, uma coisa sempre precisa: conhecimento e outra, vontade. Né? A gente tem que querer realmente ir lá, fuçar, aprender, se desenvolver. Isso tudo a gente trabalha dentro da nossa formação. Fica aqui o convite para quem quer conhecer muito, muito, muito mais, porque é uma formação super completa em treinamento e desenvolvimento, conduzidas por nós 3, então a gente está ali o tempo inteiro com os alunos, o tempo inteiro junto com todo mundo da nossa turma, e são aulas gravadas e encontros de mentoria ao vivo, onde a gente vai conduzindo os alunos, inclusive para sair da aula, né, sair do projeto com o seu modelo de treinamento ou de desenvolvimento pronto. Seja para aplicar na sua empresa, seja para você realmente validar. No final, inclusive, a gente faz essa avaliação para corrigir a rota e identificar aí o que você precisa trazer de melhoria. Fica o convite, o link aqui embaixo, e venha para a turma de formação com a gente. Espero que você tenha gostado desse bate-papo e já tenha saído aí com grandes insights, né? Obrigada, Rafael. Obrigada, Guilherme. Obrigado você, Lilian. Obrigada, Rafa. Valeu, Lilian. Valeu, pessoal que está ouvindo a gente. O nosso desejo aqui é que você saia daqui com a vontade de aprender e se desenvolver em treinamento e desenvolvimento, o como a gente trabalha lá no curso. Até mais, galera. Até a próxima.